Olá galera, nós vamos estar trabalhando hoje o estudo das concentrações das soluções. Quando a gente trabalha com o estudo das concentrações das soluções, é um assunto onde envolve uma grande quantidade de fórmulas e por isso é necessário a gente falar anteriormente de alguns índices que a gente utiliza, já que as variáveis são sempre utilizadas dentro das fórmulas. Então todas as vezes que a gente trabalha com o índice 1, o índice 1 sempre está relacionado com o soluto. Então, quando eu tenho, por exemplo, M1, que é a massa do soluto, M maiúsculo 1, que é a massa molar do soluto, N1, que é o número de mol do soluto, e V1, volume do soluto. Todas as vezes que você trabalha com o índice 2 está relacionado com o solvente da solução. Então, quando eu tenho M2, está relacionado com a massa do solvente. M2, M grande 2, é a massa molar do solvente. N2, número de mol do solvente. E quando eu tenho V2, está relacionado com o volume do solvente. Quando você trabalha com as variáveis sem um índice, as variáveis sem um índice está relacionada com a solução. Então nós temos, por exemplo, M, que é a massa da solução. Se a massa da solução corresponde a M1 mais M2. M grande, que é a massa molar da solução, vai ser M1 mais M2. N, que é o número de mols da solução, onde você vai ter que N vai ser N1 mais N2 e V, que é o volume da solução, que corresponde ao V1 mais V2, volume do soluto mais volume do solvente. Só para a gente relembrar como é que se calcula esse N, que a gente chama de massa molar. Se eu tenho, por exemplo, esse soluto, o ácido sulfúrico, H2SO4, eu tenho os três elementos que compõem esse ácido, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Nós temos lá a massa do hidrogênio 1, como eu tenho 2 hidrogênios, eu vou fazer 1 vezes 2, que vai dar 2. O enxofre é 32, como eu tenho apenas um enxofre, vai ser 32 vezes 1, que vai dar 32. E o oxigênio, que é 16 vezes 4, que vai dar 64. Somando a massa aqui, nós vamos ter que a massa molar desse soluto vai ser igual a 98 gramas por mol. E aí nós vamos, na realidade, começar a fazer os cálculos das concentrações das soluções. E aí nós temos o primeiro, que é concentração comum, ou também chamado de concentração em grama por litro. Esse tipo de concentração ele é sempre calculado pela relação entre a massa do soluto, M1, e o volume da solução. Onde M1 é calculado em grama, o volume é utilizado em litro, e por isso nós temos que a unidade de concentração comum, ou concentração em grama por litro, é gramas por litro. Então, o próprio nome da concentração já indica qual é a unidade. Então, eu tenho que concentração comum é obtida em gramas por litro. Nós temos aí depois um outro tipo de concentração, de cálculo de concentração, que a gente chama de concentração massa por massa, ou também chamado de título. Esse tipo de concentração ele é calculado pela relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Como a massa da solução é M1 mais M2, a massa da solução, nós temos M1 mais M2, que é a massa do soluto mais a massa do solvente. Então nós temos que o título vai ser M1 dividido por M1 mais M2. Eu coloquei aqui uma observação porque nós precisamos perceber o seguinte, que o título, ou a porcentagem, também chamada porcentagem massa, é quando você utiliza o título em porcentagem. Então a gente só pega a fórmula do título e multiplica por 100. Então título é igual a M1 dividido por M1 mais M2 vezes 100. Continuando ainda o cálculo de concentrações, nós temos um terceiro tipo de cálculo que a gente chama de concentração em parte por milhão. A concentração em parte por milhão geralmente a gente utiliza quando a quantidade é muito pequena, então valores muito baixos, então a gente faz uma relação para parte por milhão. E essa relação de parte por milhão é uma relação entre partes do soluto para 1 milhão de partes da solução. Então nós temos que, para calcular o ppm, que é a parte por milhão, nós utilizamos basicamente 3 fórmulas que a gente pode estar utilizando, onde a principal que a gente usa nos exercícios, nas questões é essa daqui, onde nós fazemos o cálculo da concentração em parte por milhão, fazendo a relação entre a massa do soluto, M1, massa do soluto, em miligrama, e a massa da solução em quilograma, porque eu tenho miligrama para quilograma vai dar uma relação de 1 milhão de partes, 10 elevado a 6 partes.
Podemos também calcular o ppm, que é a parte por milhão, fazendo a relação entre volumes. Volume do soluto em mililitro e o volume da solução em metro cúbico, que também vai dar uma relação de 1 milhão de partes também. E existe ainda também uma relação de cálculo de ppm, que é a parte por milhão, fazendo a relação entre massa e volume, onde nós utilizamos a massa do soluto em miligramas e o volume da solução em litro. Aí, essa relação aqui, como normalmente nós utilizamos na maioria das questões, o solvente é água, então a solução acaba ficando muito próximo, com a densidade próxima de 1, e aí, como são valores muito baixos, a gente acaba aproximadamente considerando como se a densidade fosse próxima de 1, então pode também se utilizar essa relação aqui, entre miligrama e volume em litro, massa em miligrama, volume em litro. De todas as três relações, a gente percebe que, na maioria das questões, a gente acaba utilizando mais essa primeira relação aqui, massa do soluto em miligrama e a massa da solução em quilogramas. Nós temos outro cálculo de concentração, outra concentração, que entre todas as concentrações, nos exercícios, nas questões que envolvem vestibular, Enem, é a que a gente mais vê sendo cobrada, que é a concentração em mol por litro, ou também chamado de molaridade. Essa concentração mol por litro, molaridade, ela é uma relação que nós fazemos entre o número de mols de soluto e o volume da solução. Então, molaridade, ou mol por litro, é a concentração que a gente mais utiliza na maioria das questões, e que a gente percebe que é em vestibular, em Enem, e ela é calculada por essa relação. Então nós temos que a molaridade é igual ao número de mol do soluto, N1, número de mol do soluto, e V, que é o volume da solução. Por isso a unidade dessa concentração molaridade é dado em mol por litro. O próprio nome da concentração já é baseado na unidade que ela tem. Aí nós temos que o número de mol, né, do soluto, ele pode ser calculado pela massa do soluto e a massa molar do soluto. A massa molar que a gente já viu, que calcula vendo os elementos, a massa que cada elemento tem, multiplica pela quantidade de elementos que nós temos ali e obtemos a massa molar. Então nós temos que número de mol do soluto é massa do soluto e massa molar. Se a gente substituir aqui na fórmula, nós vamos obter essa fórmula aqui, onde nós temos que molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Então nós temos essa fórmula aqui de molaridade sendo a fórmula mais aplicada dentro dos questionamentos, dos exercícios. Eu coloquei aqui a observação para a gente ficar atento, porque muitas vezes a questão não pede a concentração do soluto. Qual a concentração do soluto? E sim a concentração dos íons na solução. Então a gente precisa levar em consideração que durante a dissolução do soluto na solução ocorre uma proporcionalidade entre a concentração do soluto na solução e seus íons. Aí eu coloquei um exemplo aqui só para a gente entender mais ou menos isso aí. Então observe o seguinte, vamos supor que eu tivesse colocado aqui o soluto, o cloreto de cálcio em solução. Ele em solução ele vai ocorrer um processo de dissociação, né? E vai formar Ca mais 2 e 2Cl-. E aí nós temos, para ver o que nós estamos falando aqui, imagine que a gente desse todas as condições para você calcular qual é a concentração desse sal na solução. E aí eu achei a concentração do sal. Se essa concentração do sal foi obtida, eu faço uma proporcionalidade, porque observe que aqui eu tenho apenas 1 mol, né? Então, em 1 mol, eu vou chamar 1 mol de X, 1 mol de X e 2 mol de 2X. Então, se aqui eu achar um valor X mol por litro, aqui também vai ser X mol por litro, aqui vai ser 2X mol por litro. Então, imagine você, se eu calculei, achei a concentração do cloreto de cálcio igual a 0,2 mol por litro, isso vai me dizer e me indicar também que a concentração do íon cálcio na solução é 0,2 mol por litro, porque se aqui é X, aqui também é X. E qual é a concentração do íon Cl? Se Cl é 2x, então a concentração do íon Cl vai ser 0,4 mol por litro. Nós temos ainda mais concentrações, que tipo de cálculo de concentrações. Nós temos um cálculo de concentração chamado de fração em quantidade de matéria, que a gente representa por x. Esse tipo de cálculo de concentração a gente faz a partir da relação entre o número de mol de soluto
ou do solvente e o número de mol da solução. Por quê? Porque eu posso pedir, ou a questão pode pedir para você calcular a fração molar do soluto, X1, ou a fração molar do solvente, que seria X2. É porque a gente já falou que quando a gente usa o índice 1 está relacionado ao soluto e o índice 2 está relacionado ao solvente. Então, se eu quero calcular, por exemplo, a fração molar do soluto, é só fazer número de mol do soluto dividido pelo número de mol da solução, que aqui é a mesma coisa. Então, fração molar do soluto é N1, que é o número de mol do soluto, dividido por N1 mais N2, que é o número de mol da solução. Se houver a solicitação é da fração molar do solvente, então nós temos que é calculado por N2, que é o número de mol do solvente, dividido por N, que é o número de mol da solução. E aí nós temos a mesma relação, onde X2 é igual a N1 dividido por N1 mais N2. Como são frações da quantidade de matéria, quando a gente soma as frações dá um inteiro. Então, quando você fizer o somatório de X1 mais X2 vai dar 1. Então, sabendo disso, se caso uma questão lhe solicite o cálculo de X1 e X2, você só precisa calcular 1 para não perder tempo. Calculou X1, por exemplo, então faz a diferença, acha X2 para não perder tempo, tem que estar aplicando o cálculo novamente, já que X1 mais X2 vai ser igual a 1. Nós temos ainda outra concentração que a gente chama de concentração em mol por quilograma, ou também chamado de molaridade, né? Concentração em mol por quilograma, molaridade ou molar, né? Que a gente representa por W. Esse tipo de concentração ela é calculada pela relação entre o número de mol do soluto, e a massa do solvente. Então, esse tipo de concentração ela é calculada pela relação entre o número de mols de soluto, N1, número de mol do soluto, e a massa do solvente em quilogramas. Aí só para a gente lembrar, que a gente já falou antes, o número de mol do soluto pode ser obtido por massa do soluto e massa molar. Então, sendo assim, a gente substitui a fórmula. Então, eu tenho aqui molaridade é massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto vezes M2 em quilogramas. Então, essa concentração, por isso ela tem unidade, mol por quilograma ou molar, né? E aí nós temos aí algumas, basicamente a gente trabalha com duas relações envolvendo as concentrações. A primeira, eu fiz aqui uma relação entre concentração comum, o grama por litro, e molaridade, que é mol por litro. Então, concentração, massa do soluto dividido pelo volume da solução. Molaridade, massa do soluto, massa molar vezes volume. Como eu estou dividindo frações, a gente faz, né? Conserva a primeira e multiplica invertendo a segunda. Fazendo esse processo, eu posso cortar aqui M1 com M1, volume com volume, e aí vai ficar aqui concentração sobre molaridade vai ser igual a massa molar. Fazendo bem pelos extremos, nós vamos ter aqui concentração é igual a molaridade vezes a massa molar do soluto. Mas é interessante saber essa fórmula, porque às vezes ele não te dá, por exemplo, volume, não te dá dados que dá condição de você calcular a molaridade, por exemplo, e te pede para que você determine a molaridade. Então a gente pode estar utilizando as relações para achar uma variável, uma das concentrações, e a gente, aplicando a relação, a gente acha outra. E aí nós temos outra relação também que pode ser utilizada, que é uma relação entre concentração e título. Como nós já vimos anteriormente, concentração é massa do soluto e volume da solução, e título é a massa do soluto e a massa da solução. Divisão de frações, conservou a primeira, multiplicou invertendo a segunda, posso cortar as massas aqui dos solutos. Então nós vamos ter que concentração sobre título, é massa sobre volume. E aí, para lembrar que massa da solução e volume da solução é igual a densidade. Então, massa por volume é igual a densidade. Então, nós temos que concentração sobre título é igual a densidade. Só que aí nós temos, se a gente fizer bem pelos extremos, nós vamos ter que concentração vai ser igual a densidade vezes título. Ora, só que nós temos o seguinte, concentração é gramas por litro, onde densidade já é dado em gramas por centímetro cúbico ml, né? Então, existe uma relação, uma diferença de 1000 unidades entre ml e litros. Como eu tenho uma relação, uma diferença de 1000 unidades, e o título normalmente ele vem dado nas questões em porcentagem, então como o título está em porcentagem, já foi multiplicado por 100. Então, para refazer essa diferença, a gente vai multiplicar por 10. Então, a gente tem que concentração é igual a densidade vezes título em porcentagem, porque geralmente o título é em porcentagem vezes 10. Aí a gente tem a relação entre as concentrações. Então, basicamente, nós fazemos a relação
entre duas concentrações, onde concentração é molaridade vezes a massa molar do soluto, e concentração também pode ser calculado pela densidade vezes o título em porcentagem vezes 10. Vamos ver aqui um exemplo de aplicação desses cálculos de concentração. Tá? Então você vê a questão acima. Da questão nós vamos tirar alguns dados que está sendo colocado na questão, como por exemplo está dando a concentração, que é 0,25. Eu tenho um volume 250 ml, que equivale a 0,25 litros. E a massa molar, ele está me dando aí o sal, ele está me dando a massa de cada um dos elementos. Nós podemos calcular a massa de cada um dos elementos, magnésio, calcular a massa respectivamente dos elementos e somar e ver quanto é que dá massa. Se você somar aí, você vai ver que vai dar 262,9 a massa molar. E aí nós aplicamos, né? Como ele está me dando mol por litro, então aplica a concentração de molaridade ou a concentração em mol por litro. A molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes volume. Ele está querendo saber exatamente qual é a massa desse soluto que vai ser utilizado. Então, substituindo molaridade 0,25, a massa do soluto está querendo saber, a massa molar nós calculamos, 262,9, o volume 0,25. Então você faz a aplicação do cálculo, você tem que a massa do soluto utilizada, a massa desse sal vai ser 16,43 gramas. Então você vê que a aplicação de cálculo, o que você precisa, basicamente é ver a fórmula, aplicar a fórmula e fazer os cálculos, que não são cálculos assim difíceis, né? Vamos ver mais um outro exemplo. Nessa questão aí, está lhe dando aí algumas amostras de vinagre e está pedindo para você assinalar a alternativa. A questão foi do Enem. A alternativa é que o vinagre se encontra numa concentração de entre 4% e 6%, né, de massa, o volume. Então nós podemos fazer o seguinte, como ele está me dando as concentrações molares, né, eu tenho no quadro concentrações molares, eu vou transformar essas concentrações em concentração comum, e aí eu faço uma regra de 3 e se acho esse percentual, eu vou ver qual é que está dentro dessa faixa que ele está pedindo aí. Então eu não vou, a gente precisaria necessariamente fazer de 1 em 1, mas eu vou fazer o 1 e vou fazer o último, o 5, para a gente ver. Então no caso da primeira amostra, eu tenho concentração igual a massa, molaridade vezes a massa molar, concentração, molaridade, massa molar. A molaridade que ele está me dando é 0,007, a massa molar 60. Isso vai me dar uma concentração de 0,42 grama por litro. Então eu tenho 0,42 gramas em 1 litro, que é 1000 ml. Então em 100 ml vai dar quanto? Faz a regra de 3, então X vai dar 0,042 gramas para 100 ml. Ou 0,042%. Porque 100 ml é para 100, então 0,042%. Então não está dando o que ele quer, porque ele quer 4,2, de 4 a 6. Então eu vou fazer assim. Vou pular as outras, fazer assim. Mesma fórmula, concentração, molaridade vezes a massa molar. A molaridade na amostra 5 é 0,7 vezes 60, vai dar 42 gramas por litro. Observe que eu tenho 42 gramas em 1 litro, que é 1000 ml. Então para 100 ml vai dar 4,2 gramas para 100 ml. Então 4,2%. Então já que é para 100, 4,2%. E essa é a amostra que está dentro dos padrões que ele quer, entre 4 e 6, porque está dando 4,2. Por isso a alternativa certa é a letra E. E aí nós temos uma aplicação que a gente pode envolver aquelas relações que nós falamos aí. Nós vamos fazer um outro exemplo para a gente fechar essa parte inicial da concentração das soluções. Aqui nós vamos tirar os dados referentes à questão, calcular logo a massa molar. Na é 23, O é 16, Cl é 35,5. A massa molar desse sal vai ser 74,5 gramas por mol. Observe que ele está lhe dando aí a porcentagem ou percentagem massa, 20 massa por massa, que é equivale ao título em porcentagem. Está lhe dando a densidade e está querendo a concentração molar, né? Então nós temos ali alguns dados. Para a gente calcular a concentração molar ou molaridade, a gente tem que diretamente molaridade igual a M1, dividido por massa molar vezes volume. Mas eu posso calcular a molaridade também por isso aqui, ó. Concentração é igual a molaridade vezes a massa molar do soluto. Então por isso, ó, eu calculo logo concentração, onde concentração eu posso calcular que é a densidade vezes o título em porcentagem vezes 10. Então, concentração, densidade é 0,1, título 20 vezes 10, a concentração dá 220 gramas por litro. E aí nós vamos aplicar a fórmula, concentração, molaridade vezes a massa molar do soluto.
Então nós temos que concentração 220, a massa molar a gente calculou 74,5, isso é igual a molaridade. Então calcula a molaridade, dá aproximadamente 2,95 mol por litro, e você vê que as concentrações a gente calcula sem problema e faz também relações entre as concentrações para resolver algumas questões. Exatamente essas relações que nós falamos, são basicamente duas relações que são aplicadas e são utilizadas entre as relações.